Boa pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Joaquim de Souza do canal Técnicos de CAD e no vídeo de hoje nós vamos partilhar com vocês algumas dicas ligadas ao projeto e ao nosso fluxo de trabalho. Então não se esqueçam, inscreva-se no canal para apresentarmos para vocês uma das dicas que nós temos usado aqui com frequência para apresentar projetos a clientes que se encontram totalmente distantes de nós. Então com todos vocês, pessoal, sem mais demora, vamos àquilo que nos interessa e inscreva-se no canal. Boa pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Joaquim de Souza do canal Técnicos de CAD e no vídeo de hoje nós estamos a fazer uma ceninha totalmente diferente e simples aqui no canal, que é praticamente vos apresentar como é que nós estamos a apresentar os projetos nessa semana ou a distância que nós estamos, o distanciamento que nós nos encontramos, como é que nós estamos a apresentar os projetos. Bom, não é uma técnica que se pode usar simplesmente no processo de distanciamento, mas em muitas outras variáveis, certo pessoal? Então conforme que vocês conseguem previsualizar, para apresentar os projetos à distância, esse é um dos métodos também aconselháveis, então nós estamos a mostrar para vocês como fazer isso. Primeiramente nós temos aqui um elemento, um documento em forma de estrutura real de uma árvore, conforme que vocês conseguem previsualizar, certo? Constituída por 22 páginas, então de 11 no lado e 11 na outra margem, certo? À esquerda e à direita. Então o que nós vamos fazer? Vamos iniciar pela planta de piso, como é a primeira tendência. Como é que a planta de piso se encontra estruturada cá, conforme que vocês conseguem previsualizar. Esta é a planta de piso humanizada, conforme que vocês conseguem visualizar aqui no canal. Vou dar só um close para vocês poderem previsualizar, certo pessoal? Então aqui na planta de piso, basicamente o que nós temos? Temos a casa tipo 4 do reis de chão, correto? Conforme que vocês já verão de previsualizar com as imagens posteriores que se encontram aqui em baixo, certo pessoal? Então subindo um pouco mais aqui do lado de cima, o que vocês conseguem previsualizar uma garagem para 2 carros, um arrumo, uma área de arrumo, depois uma garagem, uma varanda da área de serviço externa aqui, certo pessoal? Então depois, entrando a casa, o que nós vamos encontrar? Uma sala de visitas com 22,92 metros quadrados, certo pessoal? Então o software que essa planta de piso foi efetuada é um software de vetorização que também consegue manter a qualidade extrema dos pisos ou dos projetos, assim que tu concebes, conforme que vocês conseguem previsualizar. Até notei aqui na garagem, certo pessoal? Vejam só a qualidade da ilustração que nós conseguimos visualizar aqui dentro desse PDF, certo pessoal? E uma outra coisa, o que é a sala de estar com 25 metros quadrados, 5 por 5 metros, certo pessoal? É o que nós conseguimos previsualizar. Aqui nós então temos uma cozinha integrada à sala de jantar que deveria ter um elemento de divisória, de desnível, para que não afete o tapete da sala, certo pessoal? Mas é relativo, inserir ou não o tapete não é problema algum, porque é preferencial. Depois nós temos aqui a área úmida, conforme que vocês conseguem ver, a área úmida da cozinha integrada à sala de jantar, com uma saída também da área da varanda e área de serviços, certo pessoal? Depois o que nós vamos previsualizar aqui, para vocês poderem enxergar, basicamente temos um outro acesso e uma parede. Aqui de preferência ela será feita de madeira, que inibe a visualização do nosso queridíssimo lavabo, que contém uma abertura superior, conforme que vocês conseguem previsualizar. Não tem uma janela de canto cá, mas ela tem uma janela de abertura superior, conforme que acho que conseguirão ver aqui nos nossos 3Ds. Depois temos um quarto aqui, quarto 3, quarto suíte, depois teríamos aqui, aqui seria quarto 2 e quarto 1, quarto 2, depois quarto 3, correto pessoal? Depois temos aqui o nosso queridíssimo, a nossa suíte master, certo? A nossa suíte com o WC específico e o closet um pouco mais adiante, certo pessoal? Depois aqui vindo mais um pouco para o canto, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um corredor, cujo corredor se encontra com um corredor coletivo aos 2 quartos, depois uma casa de banho também coletiva aos 2 quartos cá, certo pessoal? Tanto este também ela está integrada. Certo pessoal? Então rolando mais abaixo vamos ter uma varanda, depois uma área aqui de plantio de árvores e passadeiras para viaturas e para peões, certo pessoal? Então vindo mais abaixo o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma planta aqui mais abaixo, vamos encontrar a planimetria praticamente geral, né? Com os arranjos exteriores da nossa situação do espaço aqui, certo pessoal? Então vou mostrar-vos aqui para vocês poderem visualizar. Joaquim de Souza quem está a falar aqui do outro lado. Então apreciem só, é basicamente humanizado geral aqui conforme que nós conseguimos previsualizar, né? A nível de ilustração para apresentarmos a distância, certo pessoal? Então não é diferente daquele piso, aqui simplesmente foi colocado um muro de vedação e com o perímetro totalmente composto por áreas verdes e a humanização, certo pessoal? Então rolando um pouco mais abaixo, o que nós vamos encontrar na terceira página? Nós vamos encontrar uma fachada frontal com um sistema de floreamento frontal
com as nossas texturazinhas aqui, os nossos tipos de pedra, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem ver imagens de alta resolução a nível da qualidade, certo? Depois com uma simbologia aqui de alguém humanizado no piso, no nosso 3D, certo? Depois vindo mais abaixo que vamos encontrar as outras imagens, tanto que eu vou até usar esse método de ilustração, o secundário, certo pessoal? Para vocês poderem previsualizar. Aqui vou até usar esta de 4, certo? Vamos previsualizar esta de cá que nós estávamos a visualizar esta. Depois temos outra aqui na lateral direita, certo pessoal? Que não é diferente desta, mas visto por outro ângulo, mais frontal, com a visualização mais opaca, diferentemente desta que se encontra derivativamente à perspectiva, correto pessoal? Então aqui que nós vamos encontrar um pouco mais para baixo, um outro canto, para quem entra aqui do lado da garagem, nós conseguimos previsualizar estas imagens aqui. Depois a direita também não é diferente, uma que abrange o perímetro, mas com um pouco de close para dar a visualização do entorno, certo? Então descendo um pouco mais abaixo, pessoal, aqui que nós vamos visualizar com um dos lados mais fechados, né? Do outro portão de acesso à casa, aqui especificamente o para peões. O muro não foi assim detalhado, mas o 3D que está conforme que vocês conseguem previsualizar, uma maravilha. Depois temos outro acesso aqui um pouco mais para a lateral, a dianteira aqui que dá acesso à área integrada, certo pessoal? Então o que nós conseguimos previsualizar um pouco mais à direita é uma vista geral superior daquilo que é a ilustração do projeto, certo pessoal? Então conforme que vocês conseguem previsualizar aqui, o que é que nós já veremos de visualizar? Aqui nós temos acesso para peão para viaturas, depois aqui temos a entrada para peões com poste e sistema de iluminação, conforme que vocês conseguem ver os fios e a parte frontal cheia de vegetação aqui, certo pessoal? Então isto que vocês conseguem previsualizar aqui nos pisos, certo? Essa é a questão que vocês garagem para 2 carros. Depois temos aqui as áreas de estar. Há uma elevação para poder iluminar a casa de banho, entre outros elementos que se encontram com ventilação superior, da tipo zenital, certo pessoal? Depois vou um pouco mais aqui à direita, vou fazer um pouco de zoom out para poder visualizar com exatidão, que não é diferente visto por este canto aqui com sistemas de iluminação aqui nas laterais, tanto quanto aqui, certo pessoal, com janelas superiores para poder iluminar algumas áreas, tanto quanto ao corredor, e o sistema que se adotou para iluminar o corredor, conforme que vocês conseguem previsualizar o corredor, aqui é um corredor que é totalmente extenso, vou mostrar aqui no piso. Essa parte toda é baixa, essa parte é alta para poder iluminar este corredor aqui, senão teria problemas sérios de iluminação aqui neste perímetro, certo pessoal, conforme que vocês conseguem previsualizar aqui nos pisos. Essa é a parte em que nós temos uma elevação para poder iluminar todo esse perímetro de corredor, correto pessoal? Então indo já às nossas imagens, se a memória não me atraições, nós estávamos na imagem do tipo esta aqui, imagem 8, certo pessoal? 7, 8, correto pessoal? Então um pouco mais abaixo, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma outra fachada, porém sem, com um pouco mais de close por um perímetro específico da área de arborização, pegando um pouco na fachada aqui lateral, certo pessoal? Para poder ilustrar-vos cá, certo? Então, vindo mais aqui à direita, numa sensação opaca que fica totalmente voltada para a parede com uma decoração de alto padrão. Então este é um dos projetos que a gente fez recentemente, ainda estamos a ilustrar para o cliente, entre outros detalhes, desenvolvendo esse projeto aqui, porque os clientes estão distantes numa outra cidade, porém estão a pedir a projeção para a nossa cidade cá, mas os clientes estão a morar numa outra cidade, mas a obra será feita na cidade em que nós residimos, certo pessoal? Depois vindo um pouco mais abaixo aqui vamos para as internas, só para quem ama internas, nós nos encontramos a visualizar as internas que foram caprichadas aí, e essa é a interna, pessoal, conforme que vocês conseguem previsualizar o estudo interno da situação do projeto, né? Conforme que vocês conseguem previsualizar a nossa queridíssima interna cá. Depois temos uma outra interna vista de um outro ângulo a partir da mesa, com um pouco de close. Bom, não está com o depth of field aplicado aqui, o DOF, o depth of field, o campo de visualização profunda, certo pessoal? Mas então, indo para outra imagem, conforme que vocês conseguem previsualizar, aqui já é uma bem mais explicativa, os clientes conseguem compreender com exatidão aquilo que se pretende ilustrar aqui, certo? A intenção do projeto, correto pessoal? Então o sistema de decoração, enfim, da parte interna, da arquitetura de interiores, conforme que vocês conseguem previsualizar a natureza dos sofás, enfim. Então o projeto ele foi feito pensando em todas essas variáveis, conforme que vocês conseguem ver uma área de iluminação entrando para a parte interior, com a sala de jantar integrada à cozinha, porém com uma enorme abertura em que a luz permeia sobre todo o perímetro, com esse sistema de pendentes, mas com um quadro aqui, All I Need Is Love. All you need is love, correct? Então, indo um pouco mais abaixo, pessoal, conforme que vocês conseguem previsualizar, aqui temos uma outra área com o sistema de plasma aqui na sala de estar, não de visitas, mas esse é a de estar, com o sistema de iluminação permeando aqui com o rebatimento de cortina, depois com os quadros aqui,
com sistemas de enfeites e com outros elementos aqui decorativos, certo pessoal? Então, vindo mais aqui à direita, nós vamos encontrar uma área totalmente massiva que dá uma paz de espírito incompreensível, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem previsualizar. Então, no dia de hoje nós decidimos fazer um vídeo totalmente diferente em que a gente vai ilustrar como é que nós estamos a apresentar os projetos à distância. Na altura, basicamente aqui foi feito em Word, os projetos foram feitos em outros softwares, depois integramos todas as imagens em Word. Conforme que vocês conseguem previsualizar, as imagens estão com alta qualidade, aqui vou fazer zoom para vocês poderem previsualizar, com alta qualidade. Então a gente virou os papéis de dentro do Word, colocamos ele na posição, escolhemos o formato de folha 3, depois colocamos eles na posição horizontal, certo pessoal? Então integramos todas as folhas lá porque as imagens estão com alta resolução, então integramos todas as folhas no formato A3, certo? Então é uma das formas que a gente usa para poder ilustrar projetos à distância, quando os clientes estão à distância, mas queremos fazer toda a intenção do projeto ser compreendida com exatidão, conforme que vocês conseguem previsualizar aqui nesta imagem, uma figura um pouco mais chapada do perímetro da sala de visitas, aqui conforme que vocês conseguem previsualizar. Depois mais à direita vamos encontrar outra imagem decorada. Todo esse projeto foi feito em Archicad, certo pessoal? Foi feito no Archicad e os elementos que foram usados para fazer esses elementos, esse sistema de pintura, geométrico de pintura, é o próprio Morph, foi desenhado em Morph. Estes elementos aqui de recorte de paredes foi desenhado como superfície de uma parede em Morph, depois foi aplicado à parede, depois a pintura também foi aplicada no nosso queridíssimo SketchUp, certo pessoal? Então o render foi feito no Lumion, já fazendo publicidade de Lumion aqui. Então temos a imagem mais chapada aqui. E os créditos da área de renderização tiveram para o PJ, que é o membro responsável pelas imagens aqui da empresa. Então conforme que vocês conseguem previsualizar, créditos para o PJ, que é o responsável pela área de fotografia aqui da empresa. Então a concepção também do projeto encontra-se totalmente interessante, conforme que vocês conseguem previsualizar. Essa é a realidade do projeto, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem previsualizar, notem só essa quantidade de detalhes e enfoques, esses resultados que a gente conseguiu previsualizar cá, certo pessoal? Então a intenção desse vídeo é ilustrar-vos como é que nós estamos a apresentar, como é que nós temos apresentado projetos à distância, depois do fechamento do contrato, certo pessoal? Então a gente manda as imagens para o cliente poder observar. Então, como a gente tem um pouco mais de credibilidade por parte dos clientes, então os clientes têm a tendência, por confiança que nós temos por os clientes, então, os nossos contratos têm sido um pouco diferentes. Não temos tido casos em que os clientes rejeitam pagar por causa da qualidade de serviço que a gente consegue vindo a apresentar com exatidão, certo? Vejam só, essa imagem foi uma das imagens que mais me cativou nas internas, estas duas, né? Foram uma das internas mais espetaculares que se fez aqui. Então vocês conseguiram previsualizar 22 imagens aqui no nosso elemento, conforme que vocês conseguem previsualizar aqui rodando, fazendo uma situação cênica. Então depois vou mandar-vos na inscrição aqui na descrição do link do vídeo. Vamos mandar-vos o link da nossa página no Instagram para vocês poderem seguir a página em que a gente começará baldeando os projetos. Lá a página estava meio parada por causa de algumas atividades, já estamos a correr atrás de alguns planos, mas assim que a gente voltou na ativa por construção de projetos detalhados, então poderão encontrar todas essas imagens aí na página do nosso Instagram. Então vamos deixar aqui na descrição, após alguns dias de publicação deste vídeo, vamos deixar as nossas páginas do Instagram para vocês poderem seguir e pegarem algumas referências de projetos aqui. Então quem falou aqui do outro lado foi Joaquim de Souza, aquele que trabalha para vocês, para poder auxiliar-vos a também a despertarem, ter alguma visão, como é que o mercado está aí, como é que o mercado exterior internacional se encontra caminhando e também como é que o nosso mercado nacional se encontra sendo influenciado de forma direta a nível dos trabalhos, certo pessoal? Então aqui quem falou foi Joaquim de Souza. Essas imagens destes vídeos podemos vos apresentar para vocês poderem compreender como é que a situação está correndo nesses últimos meses, conforme que vocês conseguem ver a estrutura real de uma árvore, este projeto totalmente lindo aqui. Então se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, comente aqui embaixo. Joaquim de Souza foi quem falou. Os pisos humanizados e a forma que a gente usa para apresentar os projetos aqui, né? Ele com todo o perímetro do piso, do rede de chão, né? É uma planta tipo de rede de chão apenas, e do tipo 4 também, conforme que vocês conseguiram previsualizar. É uma planta enorme, é uma casa extensa, e todos os estudos foram efetuados conforme que vocês conseguem previsualizar. E aqui tivemos a planta humanizada geral, conforme que eu vos disse. Então depois a seguir vem na dianteira outras imagens, outros renders, conforme que vocês conseguem previsualizar. Está impactante essa questão, dá-vos a atrair para vocês ficarem mais tempo aqui no projeto, porque eu também estou também apaixonado pelos trabalhos que estão aqui na descrição da nossa imagem e nosso computador.
Então verifiquem, pessoal, isso que nós conseguimos fazer aqui com mais detalhes. Depois vamos mandar outros vídeos dessa natureza para poder influenciar-vos e despertar a nível dos softwares, os quais resultados a gente pode adquirir por meio destes softwares. Depois vamos passar também a sequência das aulas desses softwares que nós passamos aqui a organizar o arquivo. Aqui, basicamente, de uma forma resumida, quais foram os softwares usados. Vou já mencionar, porque vocês poderão precisar, vou deixar aqui na descrição os softwares que nós usamos. Primeiramente, dizer que o Arriscado foi o inicial e que a gente usa. O nosso Arriscado até batemos no peito. Desculpa aí pelo ruído gerado. Nós batemos no peito para dizer o quanto amamos esse software. E o software é a nossa base padrão de início de concepção de projetos. Bom, antes do esboço, né? Porque a gente primeiro inicia no nosso fluxo de trabalho falando a nível do esboço. O esboço é a primeira coisa que a gente faz no papel, a gente desenha com toda a dedicação e paciência. Todos os estudos a gente faz a nível dos esboços em papel de formato A3, vegetais, opacos ou esquiço, depende a critério da intenção imediata, peço desculpas. Depois o que a gente faz? A gente lança os projetos aqui dentro do Arriscad, usamos as ferramentas necessárias, nativas do próprio Arriscad, e depois para finalizar o que a gente faz? A gente concebe eles no Arriscad detalhadamente, depois começamos com os sistemas de enfeites. Já os pisos a gente exporta. Primeiro até vou dizer-vos os programas. Primeiramente a concepção em esboço, manualmente, né, sem nenhum programa, é claro, né, todos os estudos acontecem sem nenhum programa. E depois, em segundo lugar, o que a gente faz? Em segundo lugar, o que a gente cria é lançar o programa, o projeto no Arriscad, certo, pessoal? Lançamos o programa, o projeto no Arriscad, aliás. Depois que a gente lança o projeto no Arriscad, o próximo passo é criarmos uma base de dados de projeto bem estável, certo, pessoal? Depois exportamos o arquivo para o SketchUp. Depois que ele foi exportado no SketchUp, a gente começa com a organização daquilo que é necessário, a humanização, os mobiliários. Depois mandamos ele para o nosso queridíssimo Lumion, versão 10, certo, pessoal? Lumion 10. Depois que concebemos o arquivo no Lumion 10, conforme que vocês conseguem ver, essas imagens não estão com a pós-produção. Aqui elas não foram colocadas pós-produção. Se tivesse pós-produção, vocês viriam as luminárias. Aqui a gente depois criar os efeitos. Aqui inserimos o sistema de as lens flares, né? Aqui no Photoshop. Inserimos elas lens flares no Photoshop, mas esse projeto não careceu de pós-produção porque foi tudo voado e corrido, mas também conforme que vocês conseguem previsualizar todo o detalhamento feito, a sistema de iluminação, a entrada de luz, os pontos de luz, os pontos de entrada de luz natural, tanto quanto artificial, bem pensado. Então é algo de outro padrão e de outro mundo, certo, pessoal? Então, valeu. Quem falou aqui foi Joaquim de Souza, do canal Técnicos Dedicado, membro da empresa Óculos Construtores. Então esse é mais um trabalho da empresa, porém com créditos, com autorização, nos foi permitido publicar para vocês. Então não se esqueçam, a humanização foi feita no Arriscad primeiramente. Dizer a humanização foi feita no Arriscad, e depois do Arriscad a gente exportou ele em DWG ou DXF para CorelDRAW. Então no CorelDRAW foi feita toda a humanização, inserimos todos os blocos, todos os arranjos exteriores, foi feito no CorelDRAW, a renomeação das áreas, aqui os arrumos para garagem para 2 carros, enfim, todo o arranjo exterior foi feito no nosso queridíssimo CorelDRAW. E aqui também não foi diferente, todos esses 2 pisos foram feitos no CorelDRAW. Já o 3D e a volumetria dos pisos iniciais foram feitos no Arriscad, depois foram pré-concebidos no Lumion para serem renderizados, ou passaram para o SketchUp, depois para o Lumion para serem renderizados. Então, boa, pessoal, valeu, falou. Aqui quem esteve falando convosco foi Joaquim de Souza, do outro lado da conexão. E inscrevam-se no canal, já metralhando o vosso like. Depois vou colocar aqui no link da descrição o nosso Instagram para vocês poderem seguir o nome do nosso Instagram, para poderem encontrar todas essas peças, todos esses pisos, todos esses renders em 3D, para poderem seguir o nosso Instagram da empresa. Então, pessoal, valeu, falou, fui. Joaquim de Souza foi quem esteve conectado a vós, e quebre aquele galho. No próximo encontro, espero por vocês aqui no canal de qualidade. Que Deus vos abençoe. Boa, pessoal, para o vídeo de hoje foi isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu quero ouvir o vosso comentário. Se ainda a gente, para poder nos motivar. Quando vocês comentam, nos motivam a trazer mais vídeos dessa natureza para vos incentivar a continuarem também assim como nós estamos a continuar. Então esse feedback, essa reação da vossa parte é super importante. Não se esqueçam, comente aqui em baixo e inscrevam-se no canal, ou seja, inscrevendo-se no canal e disparando o vosso gostei, se é que vocês gostaram do vídeo. Se é que não gostaram, também sejam honestos e comentem aqui em baixo porque é que vocês não gostaram e se vocês preferem que nós tragamos mais conteúdos dessa natureza. Então é só informarem-nos aqui em baixo. Então, sem mais demora, informem também como é que vocês trabalham, qual é o vosso fluxo de trabalho,
para nós estarmos cientes e nos ajudarmos nessa visão. Então, sem mais demoras, pessoal, com todos vocês, vamos àquilo que nos importa. Até a próxima ocasião, aguardamos por vosso sinal aqui no canal de qualidade, só aqui no canal de qualidade. Que Deus os abençoe com todos vocês no próximo encontro aqui no canal de qualidade. Valeu!